com a parábola do filho pródigo. E é interessante a forma como Jesus ensina aqui acerca de duas grandes verdades. Mas veja bem, perceba aí na sua Bíblia que nós temos aqui a história, a parábola da ovelha perdida, nesse capítulo 15. Temos da moeda perdida e temos do filho perdido. Se você prestar atenção, olha só que interessante. É uma parábola só. São três figuras, mas Jesus está contando uma parábola só. Você vai perceber aqui no capítulo 15, lá no versículo 3. Então Jesus contou esta parábola. Ele estava ali diante dos fariseus, dos mestres da lei, cobradores de impostos, pessoas de má fama. Então nós tínhamos ali o seguinte público: pessoas que naquela sociedade, naquele contexto, eram pessoas ruins, ou de má fama, pessoas que não mereceriam estar diante de Jesus. E nós tínhamos também os religiosos, pessoas que conheciam a lei, conheciam a religião, os princípios, os rituais. E diante desse público, Jesus então conta esta parábola, uma parábola só. Então na primeira figura ele vai falar da ovelha perdida, a dor do pastor quando ele perde uma ovelha, e ele se preocupa e vai atrás para resgatar. Mas interessante que não fala nada da ovelha, se ela gostou, se ela não gostou, não é verdade? Fala apenas da preocupação do pastor ir atrás da ovelha. A segunda fala da dona de casa que perdeu uma moeda, e ela varre a casa limpa procurando essa moeda, e se alegra muito ao encontrar essa moeda. Novamente, fala aqui mais da preocupação de quem perdeu, do que de quem foi achado. A moeda não tem sentimento, não é verdade? Mas agora, na terceira figura, nós temos algo mais elaborado, e temos também um ensino final acerca de uma atitude errada para com a graça e misericórdia do Senhor. As três figuras nos falam de algo ou alguém perdido. É interessante, presta atenção nisso, que normalmente Jesus não chama alguém de pecador, ele chama de perdido, porque alguém que está no pecado, além de estar no pecado, está fora de casa, fora da comunhão, está perdido, como uma ovelha que se desgarrou, como uma moeda perdida em casa, como esse filho que vai para uma terra distante. Essa maneira como Deus vê, essa maneira como Deus nos percebe quando estamos fora do caminho dele. E há uma preocupação, um zelo, um amor, um cuidado do Senhor para com os perdidos. E essa deve ser também a nossa atitude para com os perdidos. Mas aqui na história do filho, então nós vemos que esse filho era o mais novo de dois. E ele faz o primeiro pedido, ele pede então a sua herança. E é interessante porque ele não poderia pedir herança, o pai não morreu. Sim ou não? Herança é para depois que o pai ou a mãe morrem. Mas ele faz esse pedido inusitado. E o pai, aqui representando Deus, o nosso Deus, com graça e misericórdia, ele concede esse pedido. Ele abençoa esse filho mais novo. Mas, como muitos de nós, esse filho não sabe lidar com a bênção. Ele não sabe lidar com aquilo que Deus, que o pai lhe entregou. Ele não sabe o que fazer. Diz o texto que a primeira coisa que ele faz, olha aqui que interessante, e o pai repartiu os bens entre os dois, versículo 13. Poucos dias depois, olha só, o filho mais moço juntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Então a primeira coisa que muitos de nós fazemos, e que foi o que esse filho fez, quando somos abençoados, presta atenção, é partir para longe de Deus, ficarmos distantes do Senhor. E aqui não fala de distância física, na história fala de um país distante, mas nós podemos estar geograficamente próximos, mas espiritualmente longe do Senhor. Como vamos perceber daqui a pouco, o filho mais velho estava geograficamente próximo do pai, mas muito distante do pai. Mas presta atenção, Deus então ele abençoa aquele filho, ou melhor, os dois filhos, que diz que repartiu entre os dois. Primeira coisa, ele então se distancia, e ao se distanciar, ele fica sem referência, sem parâmetro, sem cuidado, e ali então ele vai seguir a sua natureza.
e vai fazer apenas aquilo que lhe agrada, apenas aquilo que ele deseja, sem ouvir um não, sem ouvir uma orientação, sem alguém para direcionar. E assim somos nós quando nos afastamos de Deus. Os limites, as ordens, os mandamentos do Senhor são para o nosso cuidado, são para o nosso bem, para o nosso crescimento, não para nos podar, ou nos prender, ou nos limitar de alguma forma. E aquele jovem então entregue a si mesmo, ou seja, fazendo o que ele queria, ele descobre que nada daquilo poderia preencher a sua vida. Então ele gasta tudo em festas, farras, prostitutas, e acaba o dinheiro, os amigos se afastam, e ele se vê numa situação difícil longe de Deus, longe do Pai, o Pai aqui representando Deus. E longe do Pai, ninguém ajuda. Não há ajuda fora de Deus. Deus, ele age em nossas vidas através de pessoas, quando nós estamos próximos a Ele. Mas se não estivermos próximos do Pai, não temos ajuda. E assim foi, ninguém ajudou aquele jovem, ninguém se prontificou, de tal forma que ele começou a passar fome, passar necessidade. E diz o texto aqui, então ele achou uma situação onde colocaram ele para tratar dos porcos. É interessante essa questão de tratar dos porcos. Jesus está falando ali para os judeus, os fariseus, e o porco era um animal nojento, imundo para eles. Eles não comiam de forma alguma carne de porco, não criavam porco. Vamos tentar contextualizar, seria mais ou menos assim. E ele então, diz o texto aqui, versículo 15, então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Olha só, este mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos ratos. Vamos trocar porcos por ratos. Sabemos que tem lugar no mundo que as pessoas comem rato, sim? Então, ele começou a tratar dos ratos. Quem gosta de rato aqui? Quem acha rato nojento? Então você está começando a entender o que estava acontecendo com esse jovem. Então ele começou a tratar dos ratos, ali daquela fazenda de ratos, e com fome. Ele tinha vontade de comer o que os ratos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Essa era a situação daquele jovem. Estava como que um animal, sem família, sem ninguém. E é assim que funciona quando nós nos afastamos de Deus, nos afastamos do Pai. Mas aconteceu algo com esse jovem, que por um momento, ali naquela situação, diante dos ratos, com tanta fome que ele estava quase comendo um rato daquele, quase comendo a ração dos ratos, quase comendo aquilo que os ratos comiam. Diz o texto que ele, caindo em si, interessante essa expressão, ele volta à sua sobriedade. Porque quando o afastar-se de Deus, amados, é loucura. A Bíblia trata como loucura se afastar de Deus. Trata como loucura andar nos seus próprios caminhos. Provérbios vai falar muito disso, sobre os nécios, os loucos, os tolos. Os Salmos vão falar sobre isso. Mas ele teve então um momento de sanidade mental, e ele, caindo em si, ele lembra de algo. Ele lembra que tinha um pai. Ele lembra da bondade do seu pai. Ele lembra da casa do pai. E nesse momento de sanidade ele lembra que os trabalhadores, os servos do seu pai, viviam melhor do que ele estava vivendo ali. Então ele traça um plano. Ele diz: vou voltar para o pai, mas eu sei que o pai está muito triste e decepcionado comigo, não vai me aceitar de qualquer jeito, mas eu já vou então fazer o seguinte: eu vou chegar lá desarmado,
dizendo: pequei contra Deus, eu pequei contra o Senhor. Eu sei que não sou merecedor de ser chamado nem de empregado seu, mas se o Senhor me receber apenas como empregado, já está de bom tamanho. Essa era a mentalidade dele. Olha só o que ele pensa consigo mesmo, né? Versículo 17: caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço mais ser chamado de seu filho, mas aceite como um dos seus trabalhadores. Olha só, já havia um discurso pronto. Ele tinha uma visão do pai, mas uma visão distorcida do pai. Ele ainda não havia entendido o amor do seu pai por ele. Isso fala de nós, que nós não temos a visão completa do amor de Deus por nossas vidas. É interessante porque o texto diz então que ele volta sujo, esfarrapado, com os pés cansados, e diz o texto que o pai estava lá esperando ele. É interessante porque o texto não fala quanto tempo ele ficou longe de casa, se 1 mês, se 6 meses, se 1 ano, se 2 anos, se 5 anos, não fala quanto tempo ele ficou, mas diz o texto, de forma muito interessante, no versículo 20, quando o rapaz ainda estava longe, o pai o avistou. O pai o viu, e quando o pai o viu, o pai corre até ele. O pai vai correndo até ele. Ele sem forças para correr, cansado da viagem, todo esfarrapado, mulambento, com fome, com certeza descalço, porque a Bíblia fala que acabou tudo que ele tinha. Quando ele chega, uma das coisas que o pai faz é pôr sandália, os pés machucados de estar andando longe, e o pai corre até ele, e o pai não deixa ele falar nada. O pai o abraça, o pai o beija, o pai o envolve, e de forma não formal, não de forma cerimonial, diz o texto aqui, com muita pena do filho, ou com muita emoção interna, com muita misericórdia, com compaixão, o pai corre. E o pai corre até ele. O pai não mandou um empregado: vai lá buscar meu filho. Não. Vai lá, meu filho chegou, busca ele lá. Não, o pai foi correndo até ele. E assim é Deus conosco quando nos arrependemos, quando nós desejamos retornar para o caminho. Deus, Ele está olhando para nós em todo o tempo, amém? Você crê nisso? E olhando para nós, Ele fica observando, aguardando a nossa atitude de mudança. E assim o filho fez. Ele corre até o filho, abraça e beija. Mas não beija de qualquer forma. Por quê? Naquela cultura, muito comum as pessoas se cumprimentarem, inclusive os homens se cumprimentarem com um beijo, ósculo, como se diz, um ósculo santo. Mas não foi esse tipo de beijo que o pai deu. O pai o beijou afetuosamente, o beijou como alguém que realmente o amava, estava aguardando, desejoso. Sabemos isso por conta do texto, do verbo utilizado aqui. E o pai o restitui à posição original. Entenda isso. O pai não leva em conta o que o filho estava pensando, o plano do filho de voltar e ficar ali como um empregado. O pai o restitui à posição de filho. Coloca nele a roupa, coloca nele sandálias. Hoje todo mundo anda calçado. Naquele contexto, os empregados, os escravos andavam descalços, e os patrões, os donos, andavam calçados. Quando o pai diz: coloca a sandália, porque ele não vai ser tratado como um empregado. O pai coloca um anel nele. O anel era a forma de se assinar documentos, e só se assinava documento quem tinha propriedade, dizendo: você é meu filho.
Você tem uma identidade. E o Pai o restaura naquela posição original. Isso nos fala da alegria do pai em encontrar o filho perdido. Nos fala da alegria do pastor em encontrar a ovelha perdida. Nos fala da alegria da dona de casa que encontra a moeda perdida. Todos nós aqui fomos um dia perdidos, amém? Amém? E o Senhor nos encontrou. Todo homem, toda mulher precisa ser encontrado por Deus, ser encontrado pelo Pai. Não importa o caminho que traçou, talvez não como ele, ou pior do que ele, ou menos pior do que o filho aqui, mas todos nós precisamos ser encontrados pelo Pai. E essa história de graça e misericórdia é muito impactante, muito interessante. Versículo 21 diz: e o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. O pai nem responde. É interessante, o pai não responde ele. Ele dá ordem aos seus para restaurá-lo. E faz uma festa. Diga comigo, festa. Sabe, amados, que a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. É festa. Porque todo o motivo do Evangelho, toda a razão do Evangelho, a razão de Cristo vir ao mundo, amanhã se comemora a Páscoa, não é verdade? A ressurreição de Cristo, nosso Salvador. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, com o objetivo, salvação do perdido. Ele veio para salvar o perdido. Diz o texto: o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Agora tem um problema muito sério aqui com a humanidade. Muitos não sabem que estão perdidos. Muitos não reconhecem a sua situação de perdido. E aí é o problema. Por quê? Porque se a pessoa não sabe que está perdida, não há como Deus fazer nada por ela. Em outra passagem, Jesus usa uma expressão dizendo: olha, o médico, ele cura os doentes, o médico não cura os sãos. Esse é um ponto importante. Nós precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus, o nosso pecado, buscarmos a graça e a misericórdia do Senhor, vivermos essa festa em nossa vida, e mais, nos alegrarmos com aqueles que são alcançados, nos alegrarmos por aqueles que são salvos, aqueles que estavam perdidos e são encontrados pelo Senhor, amém? Porque olha só que interessante que nós temos aqui na história. Quantos eram os irmãos? Quantos irmãos? 2. Então tem mais um camarada na história aqui. E o texto vai nos dizer o seguinte: que aquele irmão mais velho então, que é o mais experiente, o mais sabichão, o mais isso, mais aquilo, está voltando do trabalho e ele percebe a festa na sua casa. E é interessante que ele não gosta de festa. Ele nem entra na casa. Ele nem entra na casa. Ele chama lá um dos empregados: o que está acontecendo aí? Que bagunça é essa? Hoje não é feriado, hoje é dia de trabalho, estava trabalhando, o que está acontecendo aí? E aí o empregado ali todo feliz, contente: olha, é o seguinte, teu irmão apareceu, ele não só apareceu, ele está inteiro, ele voltou vivo e saudável. E seu pai está comemorando e mandou matar o bezerro gordo. Era costume uma família ter sempre preparado um animal para grandes ocasiões. Então quando fala aqui um bezerro gordo, era aquele bezerro especial. Ele ficava separado. Então chegava, sei lá, um parente distante, né? Tinha um motivo qualquer para comemorar. Eles tinham algo preparado. Então não era qualquer dos bezerros, era aquele bezerro. E o irmão então fica sabendo disso e fica indignado. Diga comigo, indignado.
Diga indignado. Indignado, olha só. Sabe que hoje não é diferente? Muitos de nós ficamos indignados quando alguém começa a seguir a Cristo. Estou falando nós que já seguimos a Cristo, os irmãos mais velhos, os que vêm primeiro. Nós ficamos indignados. Ah, mas como assim? Olha lá, esse aí não, aí vai vir na igreja, eu vou ter que ainda andar. Não, não. Agora vai começar a vir no PJ também. Não. E ficamos indignados. Não aceitamos. Começamos a criar barreiras, panelas, grupinho. Alguém já viu isso aqui? Alguém já viu? Aquele irmão mais velho, ele nem entra na casa, ele fica de longe, ele fica indignado. Olha o texto, versículo 28. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Ele não quis entrar. Olha que interessante, presta atenção. A Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, a festa onde? Onde que é a festa? O irmão mais velho não quis entrar na festa. Então o pai vai até ele, insiste com ele, e ele então desrespeita o pai e joga na cara do pai. Olha só, ele fala: olha, faz tantos anos que eu trabalho aqui, o senhor nunca me deu nada. Uma visão distorcida do pai. Os dois tinham visão distorcida do pai. Ele diz aqui: faz tantos anos que trabalho como escravo para o senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim o senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Olha o que ele diz: porém, esse seu filho, olha só a atitude, esse seu filho aí, ó, esse camarada aí, ó, que anda com prostituta, isso aí, ó, isso aí não vale nada, isso aí é sem vergonha. Agora que perdeu tudo, agora volta para casa. Por que não voltou antes? Por que foi embora? Esse seu filho aí, ó, isso aí só dá trabalho, isso é um mala sem alça. Agora volta aí com essa cara lavada aí, sem vergonha. E aí o senhor é besta, está perdoando, fazendo festa. Essa era a atitude dele. Quantos de nós somos assim? Não temos misericórdia, não temos graça, não temos perdão. Desperdiçou tudo que era do Senhor. Aí o senhor é besta. Gastou dinheiro com prostituta, agora ele volta e o senhor manda matar o bezerro gordo. Aí o pai diz algo para aquele filho mais velho. Aquele filho mais velho nunca havia percebido: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Esteve tudo sempre à tua disposição. Você que nunca desfrutou. Você sempre esteve comigo aqui. Mas agora esse teu irmão estava morto. Eu quero falar aqui sobre 2 pontos aqui. Sobre justiça própria e sobre a morte em nossos pecados. Porque o filho mais moço, ele estava morto. A partir do momento que ele se afasta para um país distante, ele morre espiritualmente. A partir do momento que nós nos afastamos de Deus, nós morremos. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 2. Abra aí, Efésios, capítulo 2. Versículo 1. Quem achou, diga amém. Olha que interessante. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente como? Como? Olha só. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato,
Todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos, olha só, destinados a sofrer o castigo de Deus. Leia o 4 bem forte. Mas, olha lá bem forte, mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, olha só, que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe, igual o pai correu para o filho, né? Para a vida que temos em união com Cristo. Olha só, pela graça de Deus vocês são salvos. Muitos não entendem que, ao se afastarem de Deus, estão mortos. Ao viverem o seu desejo, estão mortos. Como diz aqui, seguiam um mau caminho, fazendo a vontade daquele que governa os poderes espirituais, segundo a nossa, de acordo com a nossa natureza humana. Olha só, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. O filho pródigo, o filho perdido, ele fez o que o corpo dele e a mente dele queria. Estava morto, longe do Pai, mas a graça do Pai o alcançou. Ele caiu em si. Se você tem andado afastado do Pai, se você tem andado afastado do Pai, saiba que você está morto, está morta, e precisa retornar para junto do Pai. Amém? E para isso não há exceção. Mas além da graça e misericórdia, olha que interessante, nós temos nessa história do filho perdido, o mala do filho mais velho, sim ou não? E esse irmão era um mala. Fala para o teu irmão, para quem está perto de você, sim, esse irmão era um mala. Eu acredito que não é o teu caso, que você não tem nem o irmão ou irmã mala, né? São todos uma benção, mas esse irmão aqui era um mala sem alça. Estava torcendo para o mais novo se ferrar. Mas esse mais velho, ele nos fala de uma atitude muito comum. E Jesus é tão sábio, né, ao falar, colocá-lo como mais velho e não como mais novo. O mais velho fala de alguém que já está no caminho, já está na caminhada. E o mais velho é aquele que normalmente cai no erro da justiça própria. Fala comigo assim, justiça própria. Então nós temos dois extremos na caminhada da nossa vida, em tudo. A sabedoria é encontrar o caminho estreito. Nós sempre vamos errar nos extremos. Tem aquele que se afasta de Deus, não quer saber de Deus de forma alguma, é um extremo. Aí nós temos outro extremo, aquele que quer fazer o papel de Deus. Ele é tão bom, ele acha que é tão bom, tão bom, tão bom, ele está ajudando Deus de alguma forma. Ele tem dentro de si uma ideia de justiça própria. Aquela pessoa que vai na igreja, como diz aqui, eu trabalhei, eu servi, eu estava junto aqui, nunca dei trabalho, sempre obedeci todas as ordens. Era para ir no PJ eu ia, para ir no retiro eu ia, para ir no culto eu ia, eu fazia, lia a Bíblia, fazia tudo. Só que o problema sempre está onde? Onde que o problema sempre está? No fígado. Sim ou não? Não, né, gente? Onde que está o problema? No rim. Onde que está o problema, gente? No coração. Fala para o teu irmão, o problema está no coração. O problema sempre está no coração. Porque a atitude, ela é necessária, mas o que é determinante é o coração. Muitas vezes a pessoa, ela está fazendo algo que é bom, é correto, mas o coração é determinante. E lá no coração, na verdade, ela está fazendo como esse filho mais velho, para um dia chegar diante do pai e falar: olha, eu fiz, eu mereço. Ele não entendeu, o filho mais velho, que ele não merecia nada.
pior, por não entender isso, ele deixou, presta atenção, ele deixou de desfrutar da presença do pai. Olha só, ele viveu com o pai todo o tempo, sim ou não? Nunca comeu um bezerro gordo, nunca fez uma festa com os amigos, ele nunca desfrutou da presença do pai. E a justiça própria, ela é isso, ela gera um fardo, um peso, um cansaço, porque a pessoa ela faz, e ela acha que fazendo vai agradar a Deus, e se torna um religioso. O religioso, ele se torna orgulhoso por dentro, e ele se torna julgador, ele não sabe perdoar, ele não tem misericórdia, porque na cabeça dele, ele nunca foi perdoado, ele merece estar com Deus, ele merece estar junto do Pai, porque afinal ele sempre obedeceu tudo. Ele não entende o que é a graça e a misericórdia do Senhor. É interessante, abra comigo a sua Bíblia lá em Isaías capítulo 64. Isaías capítulo 64. Aqui no capítulo 64 de Isaías, versículo 5 diz assim, ó: tu aceitas, olha só, tu aceitas os que fazem com prazer o que é direito, os que lembram de viver de acordo com a tua vontade. Ou seja, a pessoa anda no caminho certo e tem prazer nisso, e ela busca a vontade do Pai. Tu estavas irado conosco, mas nós continuamos a pecar. Só seremos salvos se andarmos nos caminhos antigos, nos caminhos corretos da palavra do Senhor. Mas olha que interessante o versículo 6: todos nós nos tornamos impuros. Olha só, todas as nossas boas ações são como trapos sujos, somos como folhas secas, os nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. Olha que situação. Ele diz aqui, profetizando que as boas ações diante de Deus, as boas ações deles, ou conforme algumas versões, nossos atos de justiça diante do Senhor, são como trapos sujos, não serve para nada. Aquele filho mais velho não entendeu que tudo que ele fazia ali não impressionava o pai, porque o que nós fazemos não pode impressionar Deus. Não tem nada que a gente faça que Deus fala: nossa, olha que pessoa, meu Deus, esse aí, olha, é diferente. Deus nos aceita com a graça e misericórdia dele, e nos ama. A única coisa que ele quer é um relacionamento e obediência. Amém? Quem está entendendo? E é tão interessante que quando Deus olha para os nossos atos de justiça, presta atenção nisso, quando Deus olha para os nossos atos de justiça, e Ele percebe em nós um coração de filho, um coração de quem quer agradá-lo, isso é maravilhoso. Mas presta atenção, quando Deus olha para os nossos atos, nossas boas ações, nossas atitudes, mas Ele que sonda e conhece os corações, percebe que há orgulho, como aquele filho mais velho, isso para ele é como trapo imundo, diz o texto aqui, como trapos sujos. É interessante que no original, aqui a palavra, os termos significam panos, tecidos menstruais, ou seja, eram os panos que as mulheres utilizavam no período menstrual, naquele tempo não havia absorvente, então aqueles panos utilizados, sujos, é o que Deus, é a comparação que o profeta faz. Está vendo isso aí? Para mim, quando alguém faz o que é bom, mas com o coração orgulhoso, é a mesma coisa, não serve para nada.
é impuro. Essa expressão pesada que o profeta usa. Aquele filho mais velho, ao chegar diante do pai, mas o Senhor vai fazer isso com ele, está desprezando a graça do pai, ele está desprezando a justiça do pai, como muitos de nós fazemos, nos julgando muitas vezes mais merecedores. Presta atenção nisso. O filho mais velho, ele se entendia como mais merecedor do que o filho mais novo. E Jesus está contando essa história para aqueles fariseus, no início do capítulo 15, você vai perceber que os fariseus e os mestres da lei, diz o versículo 2, criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Jesus está falando para esses homens: olha, vocês desprezam o Pai, vocês desprezam Deus, porque veja bem, olha a atitude, a palavra do filho mais velho. Versículo 30, porém esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor. Ou seja, ele estava falando que o pai estava fazendo errado, sim ou não? Sim ou não? Quantos de nós achamos que Deus está fazendo errado? Quando Deus age com graça e misericórdia para com outros, nós achamos que Deus está fazendo errado. E isso por conta de um senso errado, equivocado de justiça própria. Então cuidado, meus irmãos, você jovem, Deus nos ama, amém? A graça e misericórdia dele nos alcançou, amém? Não podemos fazer como o filho mais novo e nos afastar de Deus, porque ele nos abençoa. Deus vai te abençoar muito, quem crê aqui? O filho mais novo foi abençoado pelo pai. Ele falou: pai, me dá a minha parte. O pai poderia falar: não, você está doido? Quando eu morrer você vai ter a sua parte, sim ou não? Mas o pai deu para ele, e ele foi abençoado. Só que com a bênção de Deus, e você será abençoado com um relacionamento, será abençoado com a faculdade, será abençoado com o emprego, você será muito abençoado. Mas essa bênção não pode te afastar, não pode te levar. Você não pode querer começar a andar com as próprias pernas, como o filho mais novo fez. Mas também precisamos tomar cuidado para não fazermos como o filho mais velho. Olha, eu nunca me afastei. Olha, Deus, agora eu estou aqui passando dificuldade, e o camarada lá está bem. Ó Deus, a pessoa fez e aprontou, agora está aí bem. E nós então começamos a julgar Deus, como o filho mais velho aqui estava julgando o pai, e nos negamos a participar da festa que Deus está fazendo. É interessante porque a história termina, diz o texto aqui, 32, mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria. Diga comigo, alegria. Saiba que o reino de Deus é um reino de alegria. A Bíblia diz que o reino de Deus não é uma questão de comida, nem de bebida, mas é paz, justiça e alegria. E a alegria não é viver dando risada por aí. Alegria é a satisfação em Deus, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio a situações adversas, mesmo em situações que nós não entendemos. Aquele filho mais velho não estava entendendo o que estava acontecendo ali, mas ele não teve humildade de perguntar para o pai. Ele já julgou a atitude do pai, ele já julgou a situação, e ele se colocou na posição acima do pai, como se ele estivesse mais correto do que o pai, como se o pai estivesse sendo injusto com ele, como se o pai estivesse agindo sem sabedoria. E assim nos colocamos diante de Deus muitas vezes. Mas diz o texto que para mostrar a alegria, aquela festa era necessária, pois esse teu irmão estava morto, viveu de novo, estava perdido e foi achado. Amém? Mas a história termina e não fala se esse filho mais velho se arrependeu, se ele entendeu, se ele ficou com o coração fechado. Não sabemos o que acontece com ele, porque o mais importante para Deus é entender que
precisamos fazer festa por cada um que estava perdido e encontrado. E essa preocupação deve estar no nosso coração, de alcançar o perdido, de alcançar aquele que está fora do caminho, e nos alegrar e orar a Deus para que essa alegria seja cada vez maior, cada vez mais pessoas sendo encontradas pelo Senhor, pelo Salvador, cada vez mais pessoas como aquele filho pródigo, caindo em si, entendendo e percebendo a necessidade de estar próximo do Pai, de estar próximo, de estar na casa junto com o Pai. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Eu quero orar contigo nesse sentido, que o reino de Deus seja uma realidade em cada um de nós aqui, uma realidade, que essa alegria do Senhor ela não acabe, mas que ela seja cada vez maior em cada um de nós, e que essa alegria ela seja contagiante, e que o Senhor nos livre e nos guarde da justiça própria, desse sentimento de orgulho, de achar que somos melhores, de achar que temos direito de algo, que somos merecedores porque fazemos isso ou aquilo, porque fazemos certo ou errado. E senão vamos chegar diante de Deus um dia e falar: ah, Deus, eu fiz tudo o que o Senhor mandou. E essa não é a atitude correta. Se você quiser orar comigo, fique de pé, vamos orar.